Bom dia, pessoal. Esse é o nosso último vídeo dessa parte inicial de revisão de conceitos da teoria de conjuntos num ponto de vista ingênuo, né? Não axiomático. Tá? Então, a gente vai finalizar essa parte com a discussão sobre funções, e aí, a partir daí, a gente vai começar a discutir um pouco a linguagem lógica, as técnicas de dedução mais usadas na lógica, e partir para uma abordagem axiomática da teoria de conjuntos. Então, o vídeo de hoje é a última parte da nossa abordagem da teoria de conjuntos do ponto de vista ingênuo, né? A gente falou aqui, né? Abordagem ingênua da teoria de conjuntos, ou seja, não axiomática, né? Foi explicado nos outros vídeos. Ingênuo não é nada, não diminui em nada a abordagem, apenas quer dizer que ela não é axiomática, tá? Então, aqui essa é uma definição dentro do contexto da teoria de conjuntos ingênua, né? E a gente vai dizer que uma função é uma relação, tá? Que a cada elemento do domínio associa um único no contradomínio. E aí esse conceito de relação aqui não foi explicado, tá? O que é domínio, o que é contradomínio também não está explicado. Então, assim, é uma abordagem ingênua, uma abordagem mais informal, tá? Então, a formalização desses conceitos vai vir mais para frente, tá? Então, tipo, eu dizer que uma função é uma relação é um pouco esquisito, né? Porque eu estou definindo um termo e aí estou usando outro termo, mas é porque a nossa abordagem é ingênua, tá? Ainda é bastante informal, certo? Então, duas características importantes que tem essa definição, vamos colocar aqui, talvez, só as características importantes dessa definição. A primeira é que ela envolve todo o domínio, tá? Então, ela é global no sentido de que ela envolve todo o domínio X, tá? Ou seja, ela é global ou geral também, né? Tá? No sentido de que todo elemento de X, todo elemento do domínio está relacionado por alguém do contradomínio, ou seja, aqui, essa palavra cada aqui, né? A palavra cada, ela quer dizer que qualquer um elemento que você pegar aqui em X, ele vai ter um correspondente em Y, tá? Nesse sentido que a gente fala global em X, ok? E, além disso, ela é bem definida, ou univocamente definida, né? Univocamente definida, o que significa que ela associa um único elemento. Tá? Então, a cada elemento do domínio, o elemento que corresponde a esse, lá no contradomínio, é único. Okay? Então, uma função, ela tem essas duas características. Ela é global no domínio, ela envolve todo o domínio, ninguém do domínio fica de fora, e cada elemento do domínio vai ter um único que corresponde no contradomínio. Tá? Pode ser que dois elementos do domínio correspondam ao mesmo, tá? Pode ser que tenha elementos do contradomínio que não tenham nenhum correspondente em X, tá? Porque ela é global ou geral em X, tá? Ou seja, todo mundo em X, que é o domínio da função, está relacionado a alguém, mas não quer dizer que todo mundo do contradomínio vai ter algum correspondente em X. Tá? Essas eram as duas primeiras observações dessa definição. Tá? Aí, a partir do conceito de função, a gente vai poder dar uma definição de outros conjuntos, tá? E esses outros conjuntos que nós vamos definir, eles vão gerar mais exemplos interessantes que a gente vai poder usar em demonstrações, né? Porque um dos nossos objetivos em fazer essa revisão de teoria de conjuntos do ponto de vista ingênuo é que a gente pode dar alguns exemplos de demonstrações, né? Quando a gente for discutir a linguagem lógica, a gente tem material, né, para trabalhar em termos de demonstrações. Tá? E aí o primeiro exemplo de conjunto que aparece aqui é o conjunto imagem. Okay? Então, você tem um subconjunto do domínio, né? Deixa eu escrever aqui de novo essa função que está aqui em cima, né? Está aqui, né? Aqui em cima a função f de x para y, eu vou reescrever ela aqui só para a gente guardar bem, né? Tá? Então, aqui é uma função f de x em y, tá?
Aí o que ele faz? Ele pega um subconjunto aqui em X, certo? E define a imagem pela função f desse conjunto A, que é um subconjunto do domínio. Tá? E aí a notação é essa aqui, f de A. Tá? Então isso aqui é a imagem do conjunto A pela função f. E como é a definição? São todos os elementos lá do contradomínio que estão relacionados pela função f a algum elemento do conjunto A, né? Onde esse conjunto A é um conjunto do domínio. Tá? Então, todo mundo do contradomínio que está relacionado a alguém de A pertence à imagem do conjunto A pela função f. Tá? E esse conceito você pode também aplicar no caso em que o conjunto é todo o domínio. Tá? Você pode pegar aqui qualquer subconjunto de X, mas você também pode aplicar esse mesmo conceito no caso em que o A, que é o subconjunto que você pegou em X, seja o domínio inteiro, ou seja, você está pegando a imagem do domínio inteiro. Aqui era a imagem de um subconjunto, tá? Mas você pode fazer o mesmo conceito com todo o domínio, você vai ter o f de x, que vai ser a imagem, ou vai ser o conjunto imagem da função f, né? Tá? Vai ser toda a imagem da função. Okay? Então, são alguns conceitos. Depois tem a pré-imagem ou imagem inversa, que a gente vai colocar aqui. Então, a pré-imagem ou imagem inversa, ela é uma espécie de oposto da imagem que a gente acabou de ver, né? Então, agora você vai pegar um conjunto B no contradomínio. Vamos repetir a nossa função aqui de novo, tá? Igual a gente fez no outro exemplo lá, para a gente não se perder. Então, você vai pegar um conjunto B no contradomínio agora, tá? E vai formar a pré-imagem de B pela função f. E esse conjunto é denotado por f a menos 1 de B. Tá? Quem é a pré-imagem de B pela função f? Lembra que B é um subconjunto do contradomínio agora. Tá? Lá na imagem, o A, né, que estava aqui em cima, ele era um subconjunto do domínio. Agora, eu vou pegar um subconjunto do contradomínio. Okay? Aí, quem é essa pré-imagem? São todos os elementos x do domínio, tais que quando eu aplico a função f nele, ele cai nesse conjunto B, que a gente pegou lá no contradomínio. Então, essa é a pré-imagem do conjunto B. Tá? Aí, a observação que a gente faz aqui embaixo é a seguinte: a pré-imagem sempre vai existir, né? Faltou escrever aqui. A pré-imagem sempre vai existir. Tá? Mesmo que a função inversa não exista. Tá? Mesmo que você pegue uma função em que não admite função inversa, lembrar que para que uma função admita função inversa, ela tem que ser bijetora, tá? E a tua função eventualmente pode não ser bijetora, tá? Então ela não vai admitir a função inversa, mas mesmo assim você pode falar de pré-imagem. Tá? Essa pré-imagem aqui, ela existe mesmo que f não seja bijetora, tá? Eu posso até colocar esse comentário aqui. Tá? Então a pré-imagem existe. Imagem existe mesmo quando f não é bijetora. Tá? Porque vai ser, quando a função é bijetora, ela tem a sua função inversa, né? A função inversa existe. Mas, mesmo quando ela não é... Mesmo quando a função não é bijetora, ou seja, mesmo que a inversa não exista, ainda assim você sempre pode falar de pré-imagem. Tá? A pré-imagem sempre vai existir. A pré-imagem simplesmente é o quê? São os elementos do domínio que, quando você aplica a função f, eles caem em B.
Tá? B é um subconjunto do contradomínio. Então, você olha para aqueles elementos do domínio que, quando você aplica a função, eles caem em B. Ok? Esse conjunto aqui sempre existe, tá? Mesmo que a função não seja bijetora. Quando a função é bijetora, aí existe a função inversa, tá? Mas, ainda assim, a pré-imagem existe sempre, mesmo que a função inversa não exista. É isso que está explicando aqui nessa observação. Tá? Aí uma terceira situação que surge a partir desse conjunto de funções é o conjunto de funções. Tá? Porque veja que a gente aprendeu, né, a fazer a interseção, aprendeu a fazer a reunião, né, aprendemos a fazer o conjunto das partes, ou seja, você me dá dois conjuntos, eu faço a reunião, ou seja, eu crio um novo conjunto. Você me dá dois conjuntos, eu faço a intersecção, criei um novo conjunto. Você me dá um conjunto, eu pego o conjunto das partes, criei um novo conjunto. Então, assim, a gente tem várias operações que criam novos conjuntos para a gente. Mas com as funções, a gente tem ainda mais uma operação, né, que vai criar um novo conjunto, que é o conjunto das funções. Você pode chamar de fun. Né? O conjunto das funções, o fun xy. Você pode chamar das funções de x para y. Tá? Ou seja, é o conjunto de todas as funções com domínio x e contra domínio y. Tá? Esse é o conjunto das funções x, y, e a gente vai explorar algumas características desse conjunto nos exemplos. Tá? Aí, vamos ver aqui algumas propriedades que esses conjuntos têm, porque aí depois a gente, no momento síncrono, semana que vem, a gente vai discutir como demonstrar essas propriedades e fazer alguns exercícios. Tá? Então, aqui, por exemplo, uma propriedade da imagem inversa. Né? Se você fizer a pré-imagem ou imagem inversa da intersecção de dois conjuntos, isso vai ser igual à intersecção das pré-imagens. Tá? Então, assim, se um cara está na pré-imagem da intersecção, é porque quando você aplicar a F, ele cai na intersecção. Então, se você aplicar a F nele, quer dizer que ele cai no A e cai no B. Então, se ele cai no A, ele está aqui nessa pré-imagem, se ele cai no B, ele está aqui nessa pré-imagem. Então, é um elemento do domínio que, quando você aplica F, ele cai no A e cai no B. Então, ele está aqui. Tá? Aí você tem essa igualdade aqui. O interessante é que não vale a igualdade quando você pega a imagem. Tá? Quando você pega a pré-imagem, vale a igualdade. Quando você pega a imagem, não vale a igualdade. Tá? Vale só a inclusão. Ou seja, se um elemento está na imagem do conjunto A intersecção B, como a intersecção B está contida em A e está contida em B, então ele também vai estar na imagem do A e na imagem do B. Tá? Só que não vale a recíproca, certo? Então a gente vai discutir isso na sessão de dúvidas, no momento síncrono, né? Mas seria legal se alguém já chegasse com uma explicação, né, de por que não vale a recíproca. Tá? Então, por que vale essa inclusão aqui? Porque tanto A quanto B estão contidos desculpa, a intersecção de A com B está contida em A e está contida em B. Então, quando você faz a imagem, ele vai estar contido. Mas a recíproca não vale, então não vale a igualdade. E aí a gente discute isso na segunda-feira, mas seria legal se algum de vocês chegasse com alguma proposta de como explicar isso aqui. Tá? É assim, ó, no caso em que os conjuntos são finitos, aquele exemplo lá do conjunto fun xy, né? É um novo conjunto que você cria de todas as funções. Então, a cardinalidade desse conjunto fun xy é a cardinalidade do n elevado até a cardinalidade do y. Tá? Então, vamos supor que a cardinalidade do x, eu falei n, né? Cardinalidade do x. Então, a cardinalidade do conjunto das funções de x para y é igual à cardinalidade do x elevado à cardinalidade do y. Vamos tentar explicar isso. Vamos supor que a cardinalidade do x é n, tá? Então, suponha cardinalidade do x igual a n e a
Então, isso significa que o conjunto X ele tem N elementos que nós vamos chamar de então, aqui está o conjunto X, tá? Os elementos, ele tem N elementos, vamos chamar de X1, X2, X3, e assim por diante, até Xn. Tá? E o conjunto Y tem K elementos, então a gente vai chamar aqui o Y de Y1, Y2, até YK. Tá? Esse K ele pode ser maior ou menor do que N, o N pode ser maior do que K. Aqui eu só estou tentando representar de uma forma geral. Tá? Bom, o que a gente quer? A gente quer estudar o conjunto fun, ou seja, todas as funções de x para y. Tá? Você quer analisar todas. Aqui eu esqueci. Funções, né? Peraí. Todas as funções de x para y. Tá? Então, assim, se você tem aqui uma função f de x para y, isso quer dizer que essa f pertence ao fun xy. Ok? A pergunta que você quer fazer é quantas funções existem. Tá? Então, qual é a cardinalidade do conjunto das funções de x para y? Você está perguntando isso. Quantas funções existem? Mas uma função, ela leva os elementos do x nos elementos do y. Ela leva, meu cursor aqui, ela leva os elementos aqui de x em elementos em y. Tá? Então, ela vai pegar cada elemento do domínio e vai levar no elemento contra domínio. Se eu trocar aqui o elemento que ela leva, eu tenho uma nova função. Tá? E se eu trocar aqui embaixo, de novo, eu tenho uma nova função. E assim por diante. Então, esse elemento aqui, cada elemento do x, ele tem k possibilidades. Né? Ele pode ir no primeiro, no segundo ou no último. Então, aqui tem k possibilidades. Esse elemento x2, mesma coisa. Eu vou desenhar pequenininho aqui porque eu não estou sem espaço, mas ele tem k possibilidades. O x3, mesma coisa. Tá? Ele pode ir no 1, pode ir no 2, pode ir no k. Tá? E assim continua, e assim por diante, até o xn. Tá? Ele pode ir nesse... O que eu quero dizer com ir no 1 aqui? Quer dizer que esse x1 vai no... Meu cursor de novo. Quer dizer que o x1 vai no y1. Se o x1 for no 2, quer dizer que o x1 vai no y2. Se o x1 for no 3, quer dizer que o x1 vai no y3. Se o x1 for no k, quer dizer que o x1 vai no yk. E, assim, e a mesma coisa para o x2, para o x3, até o xn. Faltou escrever aqui, vamos colocar aqui. 1, 2, k. Então, cada vez que eu troco a minha escolha aqui no x1, eu tenho uma nova função. Se eu trocar no x2, eu tenho uma nova função. Se eu trocar no x3, etc. Tá? Então, aqui no x1 eu tenho k escolhas. Eu tenho k possibilidades de funções. Eu tenho k aqui. No x2 eu tenho k de novo. No x3 eu tenho k de novo e assim por diante. E aqui no último eu tenho k. Só que cada vez que eu faço uma troca aqui, eu obtenho uma nova função. Então, aí isso multiplica, porque esses eventos aqui são simultâneos. Uma troca aqui em x1, uma troca aqui em x1 vai gerar uma nova função. E a mesma coisa, se eu trocar no x2, vai gerar uma nova função. Então, o número de funções se multiplicam. Tá? Então, eu vou multiplicar todos esses números aqui. Tá? Mas esses números multiplicados é justamente isso aqui tudo é igual a k elevado a n. Tá? Porque aqui eu tenho k possibilidades, k possibilidades, k possibilidades, e isso tudo n vezes. Então, eu tenho k elevado a n. Certo? Então, a conclusão é que a cardinalidade do conjunto de funções entre x e y é igual a k elevado a n. Só que k, o pessoal fechou aqui meu quadro branco. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele rápido. Às vezes acontece isso, eu aperto a caneta aqui de um jeito e o meu quadro branco fecha.
e é muito complicado fazer a edição do vídeo, né? Porque demora muito para a gente editar vídeo. Eu não tenho um aplicativo bom, então eu vou ter que esperar abrir aqui. Mas eu acho que ele vai voltar mais ou menos no mesmo ponto que a gente estava. Tá? Eu estava só querendo concluir lá que a cardinalidade do conjunto de funções era k elevado a n, mas k era a cardinalidade do y, n era a cardinalidade do x, então a cardinalidade do conjunto de funções era a cardinalidade do y elevado à cardinalidade do x, que era o que a gente queria provar. Tá? Assim que o quadro branco abrir aqui, eu escrevo isso para concluir. Tá? O que vocês poderiam me perguntar era se aconteceria a mesma coisa no caso infinito. Tá? Só que aí, quando você vai tratar essa questão no caso infinito, você precisa exatamente de uma definição mais clara do que seja a cardinalidade de um conjunto infinito. Okay? E aí é uma discussão mais complicada. Mas vai valer, sim, essa mesma propriedade, que a cardinalidade das funções é a cardinalidade do y elevado à cardinalidade do x. Isso vai valer, só que você precisa de uma definição mais clara do que seja a cardinalidade dos infinitos, tá? Mas essa propriedade vai valer. Então, só para a gente concluir, pessoal, deixa eu escrever o que eu falei aqui, para a gente encerrar, né? Isso acontece muito, a caneta tem um botão ali, e eu acabo apertando o botão e ele desliga. Eu já tentei desabilitar esse botão na caneta, mas eu não consegui fazer isso. Então, a conclusão aqui era isso. A gente, de todo esse raciocínio que a gente fez aqui, né, a gente concluiu que a cardinalidade, ou seja, o número de funções é k elevado a n, tá? Só que o k é a cardinalidade do y, então aqui você tem isso aqui é igual a cardinalidade do y, que é o k, tá? Elevado a cardinalidade do x, que é o n. Agora, tá me vindo uma dúvida que eu acho que eu escrevi errado lá em cima, né? Deixa eu voltar lá, se eu escrevi errado no começo. Escrevi, né? Escrevi errado aqui, certo? Então, aqui tá trocado, tá? Aqui a cardinalidade do y, e também, de novo, não vai dar para editar isso no vídeo, né? Cardinalidade do y elevado à cardinalidade do x, tá? Mas quando eu for postar esse vídeo, eu comento, né, que no meio do vídeo aparece o erro, e aí no final o erro é corrigido, mas eu no texto da postagem eu coloco a forma correta, tá? E chamo a atenção de vocês para esse erro. Ok? Então, mas a demonstração é essa, tá? Então, aqui você tem k elevado a n, k cardinalidade do y, n cardinalidade do x, e aí você tem essa relação aqui. Tá? Aqui está o k, né? Por isso que é a cardinalidade do y, e aqui dá o x. Certo? E aí vale para conjuntos infinitos, vale também, só que precisa de uma definição, precisa ser colocado no contexto correto, mas é válido sim. Tá bom, pessoal? Era isso por hoje.